Você sabia que a vida de Ló vai muito além da destruição de Sodoma e Gomorra? Embora sua história seja frequentemente lembrada apenas por esse evento, Ló teve uma trajetória fascinante, marcada por escolhas difíceis e um relacionamento profundo com Abraão. Neste primeiro bloco, vamos explorar desde o nascimento de Ló até o momento em que ele se encontra em uma encruzilhada espiritual, enfrentando as decisões que o levariam a mudar sua vida para sempre. A história de Ló começa de forma simples, mas, ao longo dos anos, ele se encontra em situações que moldam sua caminhada de fé e nos ensinam lições poderosas sobre escolhas, lealdade e a vontade de Deus. Por que a história de Ló, apesar de ser comumente associada à destruição de Sodoma, tem muito mais a ensinar sobre fé, escolhas e relações? O que podemos aprender sobre as decisões que tomamos, mesmo quando não entendemos completamente o que está por trás delas? O objetivo é entender que, antes de ser o homem de Sodoma, Ló foi alguém que teve sua vida marcada por escolhas que definiram seu futuro, e entender essas escolhas é fundamental para compreender o impacto espiritual e emocional de suas decisões. Ló nasceu em Ur dos Caldeus, cerca de 4.000 anos atrás. Ur era uma cidade próspera e uma das mais importantes da Mesopotâmia, conhecida por seu grande desenvolvimento cultural e religioso. A cidade de Ur era um centro de adoração ao deus Lua Nana e vivia imersa em práticas pagãs. No entanto, Ló nasceu em uma família que, embora influenciada por essas crenças, teve seu destino moldado por um homem de fé, seu tio Abraão. Ló era filho de Harã, o irmão mais novo de Abraão e, portanto, sobrinho de Abraão. Quando Ló ainda era criança, uma tragédia ocorreu. Seu pai, Harã, morreu jovem. Isso deixou Ló com uma sensação de vazio e dependência, e foi então que sua relação com Abraão se tornou ainda mais central em sua vida. Após a morte de seu irmão Harã, Ló se tornou parte da casa de Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur e ir para a terra que ele lhe mostraria, Ló, sendo parte da família, seguiu seu tio. A decisão de Abraão de sair de Ur foi radical e ousada. Deus havia feito uma promessa a Abraão, dizendo-lhe que faria dele uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ao lado de seu tio, Ló também foi abençoado com a promessa que Deus fez a Abraão, embora sua própria jornada de fé fosse distinta. O relacionamento de Ló com Abraão era significativo. Abraão não era apenas seu tio, mas também seu líder espiritual. Ló teve a oportunidade de testemunhar as promessas de Deus na vida de Abraão e vivenciar as bênçãos que Deus derramava sobre ele. Abraão, por sua vez, tratava Ló com amor e generosidade, fazendo com que ele se sentisse parte integral de sua jornada. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 5, diz que Deus ordenou a Abraão que saísse de Ur e seguisse para uma terra desconhecida, a terra de Canaã. Isso foi o início de uma longa jornada de fé e obediência. Embora Deus tenha feito uma promessa direta a Abraão, Ló o seguiu, o que indica o vínculo profundo que existia entre os dois. Abraão levou com ele sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e os bens que haviam acumulado. Essa jornada não foi fácil. Os camelos, rebanhos e servos de Abraão precisavam ser conduzidos através de vastas distâncias, enfrentando desertos, cidades e desafios. Ló, junto com seu tio, experimentou a promessa de Deus, mas também viveu momentos de dificuldades e desafios, já que a jornada de fé nem sempre é confortável. Com o tempo, Abraão e Ló se tornaram tão ricos que seus rebanhos e servos começaram a ter dificuldades para coexistir. As pastagens já não eram suficientes para as necessidades de ambos. Isso gerou um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, de acordo com Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 7. Foi nesse momento que Abraão tomou uma decisão sábia e generosa. Ele se aproximou de Ló e ofereceu-lhe a oportunidade de escolher o lugar onde gostaria de viver. Abraão disse: "Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti?
Se tu à esquerda, eu à direita, ou se tu à direita, eu à esquerda. Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Ló então olhou para as terras de Canaã e escolheu a região das planícies do Jordão, perto de Sodoma e Gomorra. Ele optou por uma área fértil que parecia oferecer as melhores condições para seu rebanho e sua prosperidade. Essa escolha, porém, o colocou mais perto de Sodoma, uma cidade conhecida por sua corrupção e imoralidade. Por que Ló escolheu a região das planícies do Jordão, mesmo sabendo da reputação de Sodoma? O que isso nos ensina sobre como muitas vezes fazemos escolhas baseadas nas aparências e na prosperidade imediata, sem considerar as implicações espirituais de nossas decisões? Ló escolheu o que parecia ser o melhor para ele, mas não percebeu o perigo em sua escolha. À medida que o tempo passou, Ló não apenas estabeleceu seu campo próximo a Sodoma, mas passou a viver dentro da cidade. Gênesis capítulo 14, versículos 12. Sodoma, apesar de sua grande prosperidade e riqueza, era uma cidade marcada pelo pecado. A Bíblia descreve as cidades de Sodoma e Gomorra como grandes pecadoras contra o Senhor. Ló, ao se estabelecer lá, começou a ser cada vez mais influenciado pela cidade. Apesar de sua natureza justa, Ló começou a ser atraído por Sodoma e seus moradores. Ele foi colocado em uma posição de tensão, vivendo entre a obediência a Deus e o ambiente corrupto de Sodoma. Embora não tenha se comprometido com os pecados da cidade, ele estava de certa forma aceitando viver perto deles, o que começou a afetar seu caráter e sua moralidade. Ló sabia que Deus não estava contente com o pecado de Sodoma. Quando Deus revelou a Abraão que destruiria a cidade, Ló foi salvo, mas durante sua estada em Sodoma, ele teve que enfrentar o conflito entre sua fé e as influências da cidade. Mesmo sendo justo, Ló estava se tornando parte de um ambiente que desafiava sua fé. A vida de Ló, antes da destruição de Sodoma, é um exemplo de como as escolhas que fazemos podem nos colocar em situações difíceis, onde precisamos decidir entre o que é confortável e o que é justo. A história de Ló nos ensina que, embora possamos ser abençoados por Deus, nossas escolhas podem nos afastar do seu propósito. A prosperidade pode nos cegar para os perigos espirituais que nos cercam, e a convivência com o pecado pode corroer nossa fé e nosso compromisso com Deus. Ló não foi um homem comum. Ele viveu em uma época em que as escolhas tinham um peso eterno. Enquanto vivia em Sodoma, uma cidade marcada pela corrupção e pecado, Ló enfrentou dilemas profundos que afetaram a sua fé e a de sua família. Neste segundo bloco, vamos explorar como suas decisões, muitas das quais pareciam práticas e até atraentes, acabaram moldando o destino de sua vida e o da sua família. A história de Ló continua a nos ensinar lições importantes sobre como nossas decisões podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. O que parecia ser uma escolha simples, a escolha de viver nas planícies férteis de Jordão, perto de Sodoma, tornou-se o ponto de inflexão de sua vida. Um ponto onde ele teve que enfrentar as consequências espirituais e físicas de suas escolhas. O que podemos aprender com as decisões de Ló, que optou por uma vida de prosperidade aparente, em vez de seguir a direção clara de Deus? Como podemos aplicar essas lições em nossa própria vida, evitando cair nas armadilhas que Ló enfrentou? Essas perguntas nos convidam a refletir sobre como as nossas escolhas podem nos levar para mais perto de Deus ou nos afastar de seu plano para nós. Ló, apesar de ser um homem justo, fez escolhas que o colocaram em situações perigosas, e essa jornada pode nos ensinar muito sobre discernimento e fidelidade. Depois que Ló escolheu viver nas planícies de Jordão, perto de Sodoma, ele teve que lidar com as consequências de morar em uma cidade tão corrompida. Em Gênesis capítulo 13, versículos 10 a 13, vemos como ele se afastou da terra que Abraão ofereceu generosamente e optou por uma região que parecia ser mais fértil, mas estava cercada por imoralidade. Ló, ao escolher a terra de Sodoma,
fez uma escolha estratégica em termos de prosperidade material, mas estava ignorando o impacto espiritual que isso teria em sua vida. Em Gênesis capítulo 13, versículo 13, a Bíblia nos diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. No entanto, Ló, aparentemente, não se preocupou com a imoralidade da cidade e, ao contrário, foi atraído por suas riquezas e pelas oportunidades de vida mais confortáveis que ela oferecia. Essa escolha de Ló ilustra como muitas vezes escolhemos o que parece ser mais próspero, mas que acaba nos afastando de Deus. Por que Ló escolheu a prosperidade material, mesmo sabendo que a cidade era conhecida por sua maldade? O que isso nos ensina sobre como nossas escolhas materiais muitas vezes nos afastam do plano espiritual de Deus? Aqui podemos refletir sobre como em nossa vida as escolhas materiais muitas vezes ofuscam o nosso discernimento espiritual. Ló escolheu a prosperidade material ao invés de priorizar a santidade e os valores de Deus, e isso acabou tendo consequências espirituais graves para ele e a sua família. Embora Ló tenha sido descrito como um homem justo, ele viveu em Sodoma, uma cidade marcada por pecado e imoralidade. Durante sua estadia lá, ele começou a se envolver com as questões da cidade, como vemos em Gênesis capítulo 19, versículo 1, onde Ló é descrito como sentado à porta de Sodoma, um lugar de grande autoridade. Ele havia se tornado uma figura conhecida na cidade, o que implica que ele estava, de certa forma, aceitando o estilo de vida local, embora sua alma fosse afligida pela imoralidade que testemunhava ao seu redor. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, lemos: "E livrou o justo Ló, angustiado pela conduta libertina dos homens ilicenciosos, porque este justo, habitando entre eles, afligia dia após dia sua alma justa, vendo e ouvindo as suas obras iníquas." Mesmo sendo justo, Ló foi profundamente influenciado pela cidade. E isso nos ensina que, muitas vezes, nos envolvemos em ambientes pecaminosos, pensando que podemos ser imunes à corrupção, mas isso afeta profundamente nossa vida espiritual. O que isso nos ensina sobre o impacto de viver em um ambiente corrupto, mesmo que tentemos ser justos? Como a influência do pecado ao nosso redor pode afetar nossa vida e nossa relação com Deus? Ló experimentou o impacto espiritual de viver em um ambiente corrupto, e a Bíblia nos alerta sobre como os ambientes que escolhemos podem nos influenciar. Não podemos subestimar o poder de ambientes pecaminosos sobre nossa fé e nossa espiritualidade. A história de Ló nos chama a refletir sobre os lugares e as pessoas com quem escolhemos nos associar. Deus, em sua misericórdia, alertou Ló sobre a destruição iminente de Sodoma. Ele enviou 2 anjos à cidade para tirar Ló e sua família da cidade antes da destruição. Mesmo que Ló tivesse sido influenciado pelo ambiente ao seu redor, Deus, em sua misericórdia, ainda estendeu uma oportunidade de salvação para ele. Entretanto, a relutância de Ló em deixar a cidade é algo que chama a atenção. Ele hesitou, o que mostra como a luta entre obedecer a Deus e se apegar ao que é familiar pode ser intensa. Em Gênesis capítulo 19, versículo 16, lemos: "E ele hesitou, mas os homens pegaram-na pela mão, e a sua mulher e as suas 2 filhas pela misericórdia do Senhor para com ele, e o tiraram e puseram fora da cidade." A hesitação de Ló é uma lembrança de que, mesmo quando sabemos o que Deus quer de nós, a mudança não é fácil. O apego a coisas familiares, como a cidade de Sodoma, pode impedir-nos de avançar. Por que Ló hesitou em sair de Sodoma, mesmo sabendo da destruição iminente? Como podemos, em nossas próprias vidas, lutar contra a hesitação e a resistência à mudança, mesmo quando sabemos que a direção de Deus é para o nosso bem? A hesitação de Ló pode ser compreendida como a luta interna que todos nós enfrentamos quando Deus nos chama para deixar algo para trás. Muitas vezes, temos medo de mudar, mesmo quando sabemos que essa mudança é necessária para nossa salvação e crescimento espiritual.
Apesar da hesitação de Ló, Deus demonstrou misericórdia e garantiu sua salvação. Essa misericórdia divina é um tema central na história de Ló. Mesmo quando ele estava preso pelas influências de Sodoma, Deus não desistiu dele. Deus oferece a salvação mesmo quando não estamos completamente prontos para aceitá-la, o que mostra o seu amor e paciência conosco. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, lemos sobre a misericórdia de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Assim como Ló, nós também somos salvos pela graça e misericórdia de Deus, que nos oferece uma chance de recomeço. A vida de Ló, até o momento da destruição de Sodoma, é uma lição sobre as escolhas que fazemos, sobre os ambientes em que vivemos e sobre a misericórdia de Deus. Ló teve a oportunidade de viver uma vida de obediência, mas suas escolhas o colocaram em situações difíceis onde sua fé foi desafiada. A história de Ló nos ensina que nossas decisões têm consequências profundas e que, mesmo quando falhamos, Deus está disposto a nos resgatar, oferecendo-nos sua misericórdia. Você tem feito escolhas que estão te afastando do plano de Deus para sua vida? Ló nos ensina que, mesmo em momentos de erro e hesitação, a misericórdia de Deus está disponível. Você sabia que suas escolhas, mesmo as que parecem pequenas, podem ter consequências eternas? A história de Ló e sua esposa nos ensina de forma clara e impactante que nossas escolhas não são apenas pessoais, mas podem afetar profundamente nosso relacionamento com Deus e nossa caminhada de fé. A desobediência pode parecer uma escolha simples, mas ela carrega consigo consequências espirituais e emocionais profundas. O que Deus quer nos ensinar por meio dessa história de desobediência e seus resultados? A desobediência de Ló, embora tenha sido atenuada pela misericórdia divina, também teve repercussões. Sua esposa, em particular, enfrentou uma consequência trágica ao olhar para trás, quando Deus havia dado uma ordem clara: não olhem para trás. Essa história é uma lição poderosa sobre como nossas escolhas podem afetar o plano de Deus para nossas vidas, especialmente quando desobedecemos, mesmo quando sabemos o que Deus nos pede. O que acontece quando sabemos o que Deus nos pede, mas hesitamos em seguir sua vontade? Como podemos aprender com a desobediência de Ló e sua esposa e como isso se aplica à nossa vida hoje? As escolhas de Ló e sua esposa ilustram a luta interna que muitos de nós enfrentamos. Sabemos o que Deus quer, mas a atração pelo passado e a resistência à mudança podem nos paralisar. Este bloco vai explorar as consequências de não seguir as instruções de Deus, especialmente quando se trata de obedecer rapidamente e completamente. Quando os anjos instruíram Ló e sua família a deixar Sodoma sem olhar para trás, a urgência e clareza da ordem eram inquestionáveis. A cidade estava prestes a ser destruída devido à sua maldade, e a única chance de salvação era obedecer a Deus sem hesitação. No entanto, Ló hesitou. Gênesis capítulo 19, versículo 16 nos diz: "E ele hesitou, mas os homens pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, com a misericórdia de Deus sobre ele, e os tiraram e os puseram fora da cidade." Ló hesitou, não por dúvida sobre a salvação, mas talvez por apego ao passado, pela dificuldade de abandonar tudo o que ele conhecia. Isso demonstra que, mesmo sendo uma pessoa justa, Ló estava ainda dividido entre a obediência a Deus e o que ele tinha deixado para trás. Mesmo quando a ordem era clara, ele teve dificuldade em seguir. Mas a maior consequência da hesitação veio da esposa de Ló. Ela não apenas hesitou, mas desobedeceu ativamente.
O olhar para trás de sua esposa foi um ato simbólico de apego ao pecado, à cidade e ao passado. Ela prefere olhar para o que estava sendo destruído em vez de confiar no futuro que Deus estava preparando para ela e sua família. O que aconteceu com a esposa de Ló é um dos momentos mais trágicos e instrutivos da Bíblia. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, lemos: "Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal." O simples ato de olhar para trás, de desobedecer à instrução direta de Deus, teve consequências devastadoras. A esposa de Ló foi transformada numa estátua de sal, um sinal de que a desobediência a Deus não apenas impede o nosso avanço espiritual, mas também nos prende no passado. O sal, frequentemente associado à purificação na Bíblia, foi usado aqui para simbolizar a esterilidade da sua escolha. Ela foi paralisada no tempo, incapaz de avançar para a salvação que Deus havia providenciado. A transformação da esposa de Ló numa estátua de sal não foi apenas um castigo físico, mas uma representação simbólica do perigo de se apegar ao pecado e ao que Deus já havia condenado. Ela olhou para trás com o coração cheio de apego ao passado e à cidade que Deus estava destruindo, rejeitando assim a oportunidade de recomeçar. O que significa olhar para trás espiritualmente? Por que Deus deu uma ordem tão clara, dizendo para Ló e sua família não olharem para trás? Como isso se aplica à nossa vida, quando temos que abandonar velhos hábitos, relacionamentos ou até mesmo feridas passadas para seguir a vontade de Deus? O olhar para trás no contexto de Ló e sua esposa é um reflexo de como nos apegamos ao que é familiar, mesmo que isso seja prejudicial. Embora Ló tenha sido poupado pela misericórdia de Deus, a hesitação de sua esposa e a consequente desobediência tiveram um efeito profundo em sua jornada. Sua esposa não foi a única afetada por essa desobediência. A Bíblia não detalha como a vida de Ló e suas filhas foi afetada emocionalmente pela perda de sua esposa, mas podemos inferir que isso foi um trauma profundo para todos eles. A tragédia de sua esposa transformada em sal não foi apenas uma perda física, mas também um golpe emocional e espiritual. Quando uma pessoa em uma família falha em obedecer a Deus, isso afeta toda a família. Ló, apesar de ser poupado, teve que carregar o peso da desobediência de sua esposa. Em nossa própria vida, a obediência e a desobediência a Deus podem afetar profundamente aqueles ao nosso redor. Somos chamados a liderar bem e a manter a fé, não apenas para nosso benefício, mas para o benefício de nossas famílias. O olhar para trás da esposa de Ló simboliza o apego ao que foi destruído. Em muitos aspectos, isso reflete o apego a velhos hábitos, vícios, traumas e até mesmo relacionamentos que nos impedem de avançar. Deus nos chama para deixar o passado para trás e olhar para o futuro com fé, mas muitas vezes, como a esposa de Ló, estamos tentados a olhar para o que Deus já transformou ou destruiu em nossas vidas. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo nos lembra de deixar para trás o que já passou. Irmãos, não penso que eu mesmo o haja já alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vida cristã exige que, ao seguir a Cristo, abandonemos o que nos prende ao passado. O preço da desobediência de Ló e sua esposa foi a separação. Enquanto Ló foi poupado da destruição, sua esposa não foi capaz de se desprender de sua vida anterior e acabou ficando para trás, paralisada. A desobediência não só afetou a ela, mas também teve um impacto espiritual em sua família. A história de Ló e sua esposa nos ensina que não podemos subestimar o impacto da desobediência. Mesmo quando pensamos que as consequências serão pequenas, elas podem ser profundas e duradouras. Apesar da falha de Ló e sua esposa, Deus não os abandonou. A misericórdia de Deus se manifestou quando ele os resgatou, dando-lhes uma oportunidade de recomeço. A história de Ló é um lembrete poderoso de que, mesmo quando erramos, Deus está disposto a nos resgatar. Ele é fiel para nos restaurar, mesmo depois de nossas falhas.
Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, vemos a fidelidade de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande a tua fidelidade. A história de Ló, e especialmente a tragédia de sua esposa, é uma lição sobre a importância de obedecer a Deus sem hesitar. Deus, em sua misericórdia, sempre nos oferece uma chance de recomeçar, mas as escolhas que fazemos têm um grande impacto em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. A obediência é um passo crucial para avançarmos no plano de Deus para nós. Quando hesitamos ou desobedecemos, o preço pode ser alto, mas a misericórdia de Deus está sempre disponível. Você já passou por uma crise tão grande que sentiu como se sua vida estivesse destruída? A história de Ló nos ensina que, mesmo após as maiores dificuldades e erros, Deus oferece restauração. Ló foi resgatado das chamas de Sodoma, mas sua jornada de restauração estava apenas começando. Mesmo após tudo o que aconteceu, Deus estava preparando Ló para um novo futuro, e Ele pode fazer o mesmo por nós. Sua misericórdia é mais profunda do que imaginamos. A história de Ló é, em muitos aspectos, uma história de misericórdia e recomeço. Ele foi resgatado de Sodoma, mas não era o final para ele. Sua vida, como a de muitos de nós, foi marcada por desafios, falhas e incertezas. Mas por meio de sua história, vemos que Deus não desiste de nós mesmo depois de grandes erros e que a restauração sempre é possível quando colocamos nossa confiança nele. Quando nos sentimos no fundo do poço, como podemos confiar que Deus tem um plano de restauração para nós? Como podemos, assim como Ló, aproveitar a misericórdia de Deus e iniciar um novo começo? Essas perguntas nos desafiam a refletir sobre como podemos aprender a confiar em Deus, especialmente quando nossas vidas parecem irreparáveis. Como Ló, todos nós passamos por situações em que a restauração parece distante, mas é justamente nesses momentos de dor e perda que Deus oferece sua misericórdia para nos dar uma nova chance. Quando Ló e sua família foram resgatados de Sodoma, a destruição daquela cidade foi um grande golpe emocional e espiritual para ele. Ele não estava apenas fugindo de uma cidade, mas também deixando para trás uma vida inteira. Ló perdeu sua esposa, sua cidade e seus bens, e agora estava em um lugar incerto, sem saber o que o futuro reservava. O trauma e a dor de viver com as cicatrizes da destruição eram profundos. Em Gênesis capítulo 19, versículo 30, lemos que Ló e suas filhas buscaram refúgio em uma caverna. E Ló subiu de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas, porque temia ficar em Zoar, e habitou numa caverna ele e suas 2 filhas. A caverna, em muitos aspectos, simboliza o lugar de introspecção e dor, onde Ló se encontrou após a destruição de Sodoma. Muitas vezes, após uma crise, podemos nos sentir como se estivéssemos em uma caverna, isolados, incertos e sem direção. Mas é nesse lugar de dor que Deus começa o processo de restauração. Ele não nos deixa na caverna da desesperança, ele nos guia para um novo caminho. O que a história de Ló nos ensina sobre como lidar com a dor e o trauma após uma grande crise? Como podemos confiar que Deus tem um propósito em meio ao sofrimento? E como podemos permitir que Ele nos restaure? Essas perguntas nos desafiam a entender que mesmo quando estamos em nosso ponto mais baixo, Deus tem um plano de restauração para nós. A fé em Deus nos dá a esperança de que, mesmo nas cavernas da vida, Ele é capaz de nos guiar para fora delas e nos mostrar um novo caminho de vida. Embora Ló tenha hesitado e se refugiado na caverna, ele ainda seguiu as instruções de Deus e continuou a viver. A obediência de Ló foi fundamental para que ele começasse o processo de restauração. Mesmo em sua dor, Ló tomou passos de fé, confiando que Deus ainda estava com ele. Às vezes, a restauração exige que façamos escolhas difíceis e sigamos em frente, mesmo que não vejamos claramente o futuro.
A obediência é uma parte essencial da restauração. Quando seguimos a Deus, mesmo quando o futuro é incerto, Ele nos guia para o novo começo que Ele tem para nós. Ló, ao avançar para a caverna e depois para um novo lugar, estava sendo restaurado por Deus. Mesmo após a hesitação de Ló e sua escolha de se isolar na caverna, Deus não o abandonou. Em sua misericórdia, Ele ainda estava trabalhando na vida de Ló e de sua família. A história de Ló revela que, mesmo quando não entendemos completamente o processo de restauração, Deus nunca nos abandona. Sua misericórdia é mais profunda do que imaginamos, e Ele é fiel para nos guiar, mesmo nos momentos mais sombrios. Em Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5, a Bíblia nos lembra que Deus é o Deus de toda misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A misericórdia de Deus não depende de nossa perfeição ou da nossa capacidade de compreender o processo de restauração. Ele nos oferece a restauração e renovação, mesmo quando estamos em nossas cavernas espirituais. Embora a vida de Ló tivesse sido marcada por tragédias e escolhas difíceis, ele começou a experimentar a restauração, especialmente quando ele se afastou da caverna e começou a viver novamente. A restauração de Ló não aconteceu de imediato, mas foi um processo. Deus começou a restaurar sua vida, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Ló começou a perceber que, embora tivesse perdido tudo, Deus ainda tinha um plano para ele. Em Salmos 34, versículo 18, vemos que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando estamos quebrantados, Deus se aproxima de nós e começa a restaurar nossas vidas. Ele oferece a cura para os corações feridos e nos guia para um novo começo. A restauração de Ló foi completa. Deus o guiou não apenas para uma vida nova, mas também para um novo propósito. Deus sempre tem um plano para a nossa vida e Ele usa os momentos de dificuldade para nos moldar e nos restaurar. Mesmo quando achamos que nossa vida está perdida ou destruída, Deus nos oferece um novo caminho, cheio de esperança e propósito. A restauração de Deus não é instantânea, mas é um processo. E durante esse processo, a confiança em Deus é fundamental. Ló, mesmo com todas as dificuldades e perdas, precisou confiar que Deus o estava guiando para um novo começo. Da mesma forma, precisamos confiar que Deus está conosco durante o processo de restauração, sabendo que Ele tem um plano maior para nossas vidas. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus nos lembra que seus planos são maiores que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A história de Ló é um poderoso lembrete de que, não importa o quanto tenhamos perdido ou o quão distante pareça a restauração, Deus sempre oferece um novo começo. Sua misericórdia nunca falha e Ele tem o poder de nos restaurar totalmente, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A restauração não é um evento instantâneo, mas um processo contínuo de cura e transformação. Assim como Ló, podemos confiar que, por mais difíceis que sejam nossas situações, Deus pode restaurar tudo o que foi perdido. Ele nos oferece uma nova chance de recomeçar e sua fidelidade nunca falha. Se você deseja experimentar a restauração de Deus em sua vida, inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com amigos que também precisam de uma palavra de esperança e restauração. Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que você aprendeu com a história de Ló e como ela se aplica à sua caminhada com Deus. Vamos juntos seguir em frente na fé, confiando na restauração de Deus para todos os aspectos de nossas vidas.